Não quero. Aqui, bom dia. Agora sim. Bom dia. Bom dia, meus pastores. Bom dia. Flores. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Os outros falam, eu não posso. Abra sua Bíblia. Vamos lá, abra sua Bíblia no capítulo 7 do livro de João. Eu coloquei para gravar. Acho que está gravando agora. Vamos lá. 7:37. Olha que coisa linda. Verso 37 do capítulo 7. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se você está com sede, o que você faz? Você vai à geladeira, você vai ao filtro e você busca água para matar a sede. Se você tem sede do batismo do Espírito Santo, você vai buscar esse batismo do Espírito Santo. Não há outra saída. Você não pode ficar parado, indiferente ao que está acontecendo hoje. Amados, se você vê o que acontece agora, neste momento, no mundo inteiro, o que está acontecendo neste momento no mundo inteiro em relação aos sinais da volta de Cristo, e você não tem sede de buscar a Deus, realmente alguma coisa não está bacana em nós. É fundamental essa procura. Em outras palavras, Senhor, eu necessito de Ti, eu quero receber o batismo do Espírito Santo, porque tudo aquilo que eu tenho pregado até agora, tudo aquilo que eu acredito até agora, o momento de pôr em prática é simplesmente agora. E eu quero, junto com vocês, ler essa oração aqui, ó. Se você puder, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Senhor Jesus, eu completamente digo sim a todos os pré-requisitos para que eu receba o Espírito Santo. Eu não sei se estou preenchendo estes pré-requisitos corretamente. Por isso te peço agora, sinceramente, que agora, hoje, os coloque em mim os pré-requisitos que nós trabalhamos ou estudamos terça-feira passada. Ter a necessidade de buscar a Deus, o desejo de estar na presença dEle, o desejo de colocar a vida em paz com Ele, de harmonizar a nossa vontade com a vontade dEle, tudo isso é fundamental para que tenhamos o batismo do Espírito Santo. Isso aqui, ó, se não for aquela busca diária, nós não vamos conseguir. O Espírito Santo é a fonte de uma vida plena, de uma vida que traz paz, que você consegue encontrar descanso em Deus. Ó, alma aflita, como preciso, e você também, de paz, de uma vida plena, completamente nas mãos de Deus. Vamos lá, vamos andar um pouquinho pelas páginas da Bíblia, o capítulo 10 do livro de João. Eu gosto desse verso. 10, verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, mas não é qualquer vida, para que eu tenha vida em abundância. Não é qualquer vida. Deus não quer que você tenha uma vida mais ou menos, Ele quer que você tenha uma vida em abundância. E para ter uma vida em abundância, no momento que estamos vivendo agora, é total dependência de Deus. Sem dependência de Deus, não teremos uma vida plena, porque é Ele que coloca em nós o desejo de buscá-lo, é Ele também que opera em nós para que aquilo aconteça. Ou seja, meus amados, tudo vem de Deus, o desejo de servi-lo, o desejo de buscá-lo, de aplicar isso à nossa vida. Tudo vem de Deus, não há outra saída. Portanto, se queremos receber o batismo do Espírito Santo, precisamos buscá-lo completamente. Tem aqui, ó, João 7, 37 a 39. Eu só quero mostrar aqui, o autor do livro também faz a mesma coisa. Precisamos buscar isso, necessitamos desesperadamente desse batismo. Capítulo 7, 37 e 39. Vamos pegar já o 38, porque a gente já leu o 37. Quem crer em mim,
como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. A vida com o Espírito Santo é uma vida plena, é uma vida satisfatória, é uma vida de realização espiritual. Pode ser que não aconteça a realização física que nós gostaríamos, a realização financeira que nós gostaríamos, mas a vida plena da satisfação da presença de Deus, isso é possível e é isso que Deus quer fazer em você e Deus quer fazer em mim também. Olha que bacana isso aqui, amados. Preste bem atenção. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai dar um tempo para você falar. Durante a sua vida aqui na Terra, Jesus nos deixou um exemplo a ser seguido? Claro que sim. Mateus 1, verso 18. Vamos lá. Mateus 1, verso 18. Que exemplo é esse? Vamos lá, no livro de Mateus 1, verso 18. Olha que legal isso aqui, gente. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por que esse texto foi colocado aqui? Olha quem era Jesus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Olha outra aqui, citação. Lucas 3, 22. Isso é muito bacana. Acompanhe junto. Vamos lá. Lucas 3, 22. Lucas 3, 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Chegou o momento que o Espírito Santo desceu sobre ele. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Olha a origem dele. Olha o que diz a serva do Senhor. Manhã após manhã ele se comunicava com o seu Pai do céu, recebendo dele diariamente o novo batismo do Espírito Santo. O Arte Sinais dos Tempos, novembro, dia 21, 1895, parte 3. Por que o autor colocou isso no livro? Ele coloca aqui, Jesus Cristo, ele veio diretamente do Espírito Santo. Jesus Cristo era filho de Deus e ele, manhã após manhã, se comunicava com o seu Pai do céu. Agora, se Jesus, que era Deus, teve origem no Espírito Santo, ele era o filho de Deus, ele precisava ser batizado diariamente, quanto mais eu e você. É um exemplo espetacular para nós, mostrando a necessidade do Espírito Santo. Agora, se ele era Deus e necessitava do Espírito Santo, quanto mais eu e você precisamos do Espírito Santo. O que você acha disso? Se ele era Deus e necessitava diariamente se comunicar com o Pai, o Deus Pai, e você e eu? Precisamos dele ou não? Isso é a base de tudo aquilo que nós acreditamos. Quem tem sede deve buscar na fonte água para matar a sede. Olha mais uma citação. Há para o consagrado obreiro uma maravilhosa consolação em saber que mesmo Cristo, durante sua vida na terra, buscava diariamente seu Pai em procura de nova provisão da necessária graça. Atos dos Apóstolos, página 30. Há para o consagrado obreiro uma maravilhosa consolação em saber que mesmo Cristo, durante sua vida na terra, buscava diariamente seu Pai em procura de nova provisão da necessária graça. Todo aquele que faz o trabalho divino, todo aquele que trabalha na causa do Senhor,
deve buscar diariamente o batismo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo realmente entendeu o objetivo de Jesus. Em Efésios 1, verso 13. Vamos lá, vamos aos escritos de Paulo. Efésios 1, verso 13. Efésios 1, verso 13. Paulo também falando sobre isso. 1:13 de Efésios, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O selamento que o Espírito Santo faz, mas ele faz para quem? Olha o início do verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Paulo está dizendo, você precisa crer, você precisa aceitar. E quando você faz isso, você então é selado com o Santo Espírito da promessa. No capítulo 3 do mesmo livro, versos 16 e 17. Versos 16 e 17. Capítulo 3, 16 e 17. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito Santo no homem interior. Assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O Espírito Santo, ele vai fazer com que Cristo habite em você e habite em mim. Por isso que ele disse, é necessário que eu vá para que eu envie o Consolador e ele vai aplicar a mim em sua vida. Você será pleno de mim, Jesus Cristo, e aí você vai viver a vida que eu planejei para você. Efésios 4, verso 30. 4, verso 30. Olha que legal isso aqui. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ele sela você para o dia da volta de Cristo. E você não deve entristecê-lo de forma nenhuma. Tudo isso, Paulo falando em Efésios, capítulo 5, verso 18. 5, verso 18. E não embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do quê? Do Espírito. Fundamental esse Espírito, as últimas palavras de Cristo e a vinda do Espírito Santo. João 16, verso 7. Estamos quase terminando essa parte aqui, queremos ouvi-los. João capítulo 16, verso 7. João 16, verso 7. Lá devagarinho, para que você possa também encontrar. João 16, verso 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for e eu vou-lo enviarei. E olha só, é uma solução vantajosa. Por que é uma solução vantajosa isso aqui? Por que é uma solução vantajosa? É para o bem de vocês que eu vá, porque se eu for, vou enviar o Consolador e ele vai estar com você o tempo inteiro, vai dirigir a sua vida. Portanto, a minha ida para o céu é vantagem para você, porque eu vou estar em você através dele. Isso é muito legal, gente. É muito legal. Agora eu quero ouvir de vocês. Você tem tido essa vantagem? Você tem tido essa vantagem em tê-lo na sua vida? O Espírito Santo tem tido liberdade de atuar em você? E você tem sentido a atuação dele? E quando você não tem um dia na presença dele, como é que você se sente? Eu quero ouvir de você.
Eu agora não quero mais falar, eu quero ouvir do meu povo aqui. Você tem sentido essa vantagem do poder do Espírito Santo na sua vida? Quem vai ser o primeiro a falar? Quero ouvi-los. Pode falar, irmão Flores. Se estiver falando, tem que ligar. Opa, fala. Antes de falar, eu queria dar um abraço em todos. Amém. Dizer que, através do Espírito Santo, nós estamos unidos. Somos um. Sempre. Isso é uma bênção muito grande. Um beijão para toda essa família. Deus tem me dado essa graça. Eu tenho buscado. E quando eu sinto que estou vazio, eu tenho que ir na fonte beber água. E Deus tem correspondido e Ele é fiel na promessa que Ele fez. Podemos experimentar isso cada minuto da nossa vida, assim como o ar que nós respiramos. Um beijão para todos. Quem mais? Quero ouvi-los. Amém. Também esse capítulo, um capítulo muito rico, né? Onde Jesus faz um apelo especial, onde ele enfatiza 10 vezes, e agora, em poucos minutos, você expandiu os pré-requisitos que se precisa, né? Ter esse anseio por Deus, ter confiança em Deus, né? Essa entrega completa que tem que ser feita. Enfim, desistir dos nossos projetos e colocar nas mãos de Deus. Fazer isso diariamente, pedir diariamente é extremamente importante. Dizer completamente, né, que a gente precisa treinar esses pré-requisitos. E eu e a Adriana aqui, nós fazemos isso e sentimos isso, essa resposta divina no dia a dia. E agradecemos e somos muito gratas por isso. Obrigada, pastor. Amém, querida. Queremos ouvi-los. Essa vantagem que Deus concedeu a você e a mim. É necessário que eu vá para que eu envie o Consolador. Agora o Espírito Santo vai estar com você o tempo inteiro, dizendo o que fazer. Sabe aquela vozinha que você ouve? Não vai por aqui. Sim. Não entre aqui. A gente viu muito claro isso no domingo agora. Como Deus preservou a gente. Sim. Então, Deus ele vai falando com você e comigo. É uma vantagem incrível que nós temos agora. Ele está o tempo inteiro falando com a gente. Mas você tem que harmonizar a sua vida com a vontade divina. Agora eu digo, eu quero ser dirigido pelo poder do Espírito Santo, mas o que eu estou fazendo para isso? Eu estou harmonizando a minha vida com a vontade dele? Estou harmonizando a minha vontade com a vontade dele? Estou passando pelo preparo para receber o batismo do Espírito Santo? E olha, Glaci, o maior desafio que você e eu enfrentamos é desligar o eu. Sim. Desligar o eu. Dizer, Senhor, não mais eu dirijo a minha vida, mas o Senhor dirige. E se ele fizer algo que eu não quero? E aí? E se ele der para mim aquilo que eu não quero? Eu não quero isso, Senhor. Como é que você vai receber se você não depende dele totalmente e não confia? Tem que desligar o eu. É fundamental. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia. Bom, alguns perguntaram, será que vai ter nosso encontro, porque é feriado? A gente não tira férias espiritual, né? E nem feriado espiritual. Estamos aqui. Eu lembro que vocês que estavam aqui no nosso último encontro, né, terça-feira passada, que nós deixamos um desafio para cada um, de durante essa semana que passou, a gente perguntar para Deus o que é que tem na minha casa, o que é que falta na minha vida para receber o Espírito Santo. A gente tem que começar a perguntar para Deus o que pode estar impedindo de nós ouvirmos a voz de Deus. Porque às vezes a gente pede o Espírito Santo, mas a gente não quer mudar os nossos hábitos, a gente não quer mudar a nossa rotina, a gente não quer mudar aquilo que a gente já acostumou a fazer e que
a forma que nós buscamos a Deus, a gente não está disposto a isso. Por isso que o meu esposo está mencionando a questão do eu, né? Eu, particularmente, sempre quis ouvir a voz de Deus. Por ter tido um pai que não foi cristão, não foi atuante na nossa vida como um líder espiritual, eu não tive uma referência, eu não fui abençoada pelo meu pai. Meu pai não teve uma família cristã, mas ele não seguiu os ensinamentos, ele não recebeu isso dos pais dele também. Então, eu sempre tive o desejo de ouvir a voz de Deus. E durante a minha infância, minha juventude, eu tinha para mim que eu não ouvia a voz de Deus, que Deus não falava comigo. A partir do momento que eu comecei a entender os bloqueios que eu tinha emocionalmente falando, e por isso eu não ouvia a voz de Deus, mas Deus o tempo todo falava comigo, mas eu que não ouvia, eu que não entendia a voz dele, começou a fazer a diferença. Por isso nós desafiamos a cada um aqui a começar a perguntar para Deus: Senhor, eu quero ouvir a sua voz, como a oração, né, que está nesse capítulo. Esse capítulo é o primeiro capítulo do livro, e pode ver que tem 2 orações poderosas, dizendo como se fosse uma declaração para Deus, né? Eu quero, Senhor, ouvir a tua voz, eu quero seguir esses passos. Então, Deus precisa, irmãos, que a gente use o livre-arbítrio, em primeiro lugar, e peça para Ele o derramamento do Espírito Santo, peça para que a gente consiga seguir esses passos e pergunte para Ele o que é que tem na minha vida que está impedindo. No meu caso, eram bloqueios emocionais, devido à relação do meu pai e da minha mãe, não ser uma relação saudável de amor, de mútuo amor um entre o outro. Então, a visão que eu tinha de Deus era um Deus distante, um Deus que eu tinha que fazer alguma coisa para agradá-lo, para que ele pudesse me dar alguma coisa. Então, eu primeiro tinha que fazer a vontade de Deus, para depois Deus poder me abençoar. Essa era a visão que eu tinha de Deus. Então, eu buscava sempre agradar a Deus. Eu buscava sempre fazer as coisas, mas não era de coração, era em busca de troca, que ele pudesse me dar alguma coisa. E Deus não faz barganha. Deus quer a nossa entrega total. Quando eu comecei a entender esses bloqueios emocionais que eu tinha, e por isso dificultava eu ouvir a voz de Deus, entender a vontade de Deus na minha vida, começou a fazer a diferença. E a voz de Deus nada mais é do que a impressão da nossa mente, dos nossos pensamentos. E se nossos pensamentos estão confusos, nossos pensamentos estão bloqueados por causa dessas questões emocionais, nós não conseguimos entender a voz de Deus, mas Ele está falando conosco o tempo todo. E eu quero testemunhar aqui sobre o meu esposo. Da mesma forma, ele também teve uma família disfuncional e sempre buscou, mas nessa pandemia, de forma especial, irmãos, nessa pandemia, Deus tem falado ao coração do meu esposo como nunca antes. Como nunca antes. E eu, como esposo, posso dizer, né, que hoje eu vejo dentro de casa um pai, um esposo que incansavelmente busca Deus. E quando a gente pede, irmãos, olha, se prepare porque Deus vai dar. Meu esposo pede por mansidão. Mansidão. E o preço que ele está pagando por esse pedido a Deus é muito alto, queridos. Então, nós temos que pedir, em primeiro lugar, Deus, se eu quero o derramamento do Espírito Santo, o que é que primeiro o Senhor precisa fazer em mim? Para depois os irmãos, a minha família, verem a obra do Espírito Santo na minha vida. Primeiro eu tenho que ver a obra do Espírito Santo em mim, para depois as pessoas que estão ao meu redor conseguir ver a obra do Espírito Santo na minha vida.
Não sou eu que vou dizer, são as pessoas que vão dizer. E a obra que o Espírito Santo quer fazer na gente dói, é difícil, tem muita provação, você tem que deixar muitas coisas para trás, você tem que deixar muitos pensamentos que você adquiriu lá na tua infância a respeito de você mesmo. Você precisa permitir realmente. É fácil falar, deixar que o eu morra, mas muitas vezes esse eu é a única coisa que a gente tem para sobreviver, é a única coisa que a gente tem de valor, porque a gente acreditou que esse eu que a gente tem é quem nós somos, mas na verdade não é. Deus quer mostrar o verdadeiro eu. Então, irmãos, buscar a presença do Espírito Santo dói. Dói porque vai mexer e vai queimar primeiro as impurezas dentro de nós, para depois essa obra fazer realmente efeito lá. Então, eu louvo a Deus porque nós estamos nessa busca. Eu louvo a Deus porque essa pandemia veio para que a gente acordasse, para que a gente voltasse às origens, para que a gente voltasse ao caminho de Deus, ao que Deus tem pedido para esse povo. E não importa o que venha, o que precisa acontecer. Eu quero o derramamento do Espírito Santo, eu quero fazer a diferença na vida de quem Deus colocar no meu caminho, e não importa o preço que eu tenho que pagar por isso. Obrigado, Fu. Pastor Irineu, encerra para a gente, passa tão rápido, né? Bom dia, amados. Bom estar com vocês. Me emocionei aqui só ouvindo o teu belo testemunho. E isso é o batismo do Espírito Santo, queridos. Às vezes a gente fica falando tanto, né, que a gente precisa do Espírito Santo para ir pregar, para terminar a obra aqui na terra, sendo que nem mesmo o Espírito Santo desenvolveu em nós o seu fruto. O batismo do Espírito Santo diariamente é primeiro clamar a Deus para que ele age em nossa vida. Não temos como fazer uma obra sem antes ele ter feito a obra em nós. E esse capítulo 1, eu venho estudando ele há vários dias, e uma coisa eu aprendi com o Flores. O Flores falou assim: pastor, eu leio, eu releio esse livro, eu leio de novo, e é verdade, quanto mais a gente estuda, assim, minuciosamente, a gente vê grandes pérolas, né? A gente vai cavando e escavando, e a gente vai encontrando pérolas maravilhosas. Você sabe que esse capítulo, pastor, ao lermos aqui, e amados irmãos, ele falou algo simples, que a gente já sabe, né? É o beabá, é o café com leite do nosso dia a dia, que é buscar diariamente o Espírito Santo. A gente sabe disso, né? É o nosso culto diariamente. A gente já sabe, mas parece que a gente às vezes acaba não fazendo isso. E eu anotei algumas frases aqui que me impactou muito, ali na página 18, né? No meio da página 18, durante sua vida na terra, buscava diariamente seu Pai em procura da nova provisão necessária da graça. E na sequência fala: Jesus de fato foi um exemplo para nós. Devemos nos perguntar: se Jesus diariamente precisava de um novo batismo no Espírito Santo, quão mais importante é isso para mim, né? Se Jesus buscava, quem dirá eu, quem dirá você? A gente precisa todos os dias buscar, né? Ninguém come para a semana toda. Eu tenho certeza que daqui a pouco você vai fazer o teu de jejum aí, né? Para abrir o seu dia. E a gente é a mesma coisa, a gente não tem como se alimentar lá no sábado e querer passar a semana inteira com o que você comeu espiritualmente lá. E o batismo do Espírito Santo é isso aí, todos os dias clamar a Deus para o Senhor hoje, né, lapida esse coração que eu tenho e mostra para mim, como a Sol acabou de falar, o que eu preciso mudar. Às vezes a gente busca o Espírito Santo e nem sequer sabemos o que precisamos lapidar no nosso coração. E Deus vai mostrando, fala: filho, hoje você precisa mudar isso aqui, ó. Você tem esse temperamento, né? Você tem que ser mais, vou usar o exemplo do que a Sol falou ali, né? Você tem que ser mais manso, você tem que ser mais compreensível. E Deus vai mostrando pra gente e, ao mesmo tempo, o Espírito Santo vai lapidando aquilo que precisamos, diariamente. Amém. Buscar esse alimento diariamente. Chegamos ao fim, gente. Passa muito rápido. Temos um encontro marcado com você. E está sendo feita a gravação, e a gravação vai ser
vai entrar lá no canal da igreja. Se alguém quiser assistir e ver um pouquinho mais, pode ir até lá. Mas obrigado mesmo. É um pequeno grupo que está buscando o batismo do Espírito Santo que vai beneficiar toda a nossa comunidade. Deus não está interessado em quantidade, Ele quer qualidade. Porque com poucos fiéis, Deus incendeia esse mundo através do Espírito Santo. Bate a porta, vai abrir. Busque e você vai achar. Faça isso. E certamente Deus vai batizar você com o poder do Espírito Santo. Pastor Irineu, ora para a gente, encerrando a nossa reunião. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, na manhã de hoje nós buscamos a nossa porção diária do Espírito Santo. Amém, Pai. Por favor, mostra a cada um de nós o que precisamos mudar. Desenvolva em nós aquilo que precisamos crescer. Que Teu Espírito Santo nos batize nesse dia, com a porção diária para esse dia. Amém, Conduza Pai. a nossa vida. Amém. Esteja ao nosso ouvido, mostrando o caminho, dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Amém. Nos conduza, ó Pai, que nenhuma das nossas decisões possa ser tomada pelo nosso eu, que não sejamos nós aqueles que irão decidir que rumo tomar, mas que o Teu Espírito nos conduza, nos dando luz. Faça a cada um aqui, ó Pai, ouvir a Tua voz, ouvir o Senhor conduzindo. Amém. Tira o eu do nosso coração, do trono do nosso coração, para que o Senhor possa ocupar esse lugar. Amém. Amém. É o que clamamos Amém. em nome de Jesus. Amém. Bom dia para todos. Amém. Terça-feira, novamente. Bom dia para todos. Bom dia, tchau, tchau, gente. Vamos vê-los aqui, viu? Bom dia, gente. Clóvis, Descansa bastante hoje. Graci, Adriana, Tina. Adelaine, Valeu. Flores. Valeu, Clóvis. Obrigado. Oi, Gilmar. Irmão Oi, Vovena. Flores. Gilmar, Vovena. Bom dia. Bom dia. Maria. Bom dia. Andréia. Jane. Pinheiro. Jane Carvalho. Obrigado a todos vocês. Trabalho, Janeleise, José, Andréia, Maria Batista ali. Tem mais alguém ali junto? Ah, tudo bem. Bom dia, Andréia. Bom dia. Bom dia. Josefa, bom dia. Amém. Pastor Ineu, bom dia, meu amigo. Bom Amém. dia, amados. Hoje é quase que um segundo domingo aí, né? O pessoal está de folga, feriado, então acho que alguns Com estão com mais certeza. tempo aí, né? Amém. O clima Que está vai ter mais pedindo. gente. Um Ficar. abraço para todos. Amém. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Eu vou ver se eu consigo o livro lá na associação, comprar um para mim. Na associação, não, lá na Igreja Central. Liga lá para a secretária. Se ela tiver, eu peguei. A última vez eu fui lá, peguei 10, sabe?